Senhor Presidente, Senhora Ministra, Senhores Membros do Governo, caros senhoras e senhores deputados, desculpem vir falar de segurança, porque parece que é esse o tema que nós deveríamos fazer hoje, era refletir sobre aquilo que nos preocupa, refletir a partir de um conjunto de estatísticas, um conjunto de números e falarmos de coisas que de facto interessam às pessoas. Quer saber e responder à pergunta diretamente, somos ou não somos um país seguro? Somos de facto um país seguro. Estamos, como já aqui foi recordado, um país que está no ranking dentro dos 10 mais seguros. Mas já fomos mais. No passado, bem mais recente, em 1922, por exemplo, éramos bem mais seguros do que somos em 23 e assim sucessivamente. E sobre isto, houve poucas palavras. Sobre esta preocupação, há poucos atos. Há quem venha aqui para discutir e reconduzir a segurança ou o aumento de penas ou, eventualmente, até advogar a prisão perpétua, como alguns alvitraram hoje de manhã, e outros que reconduzem esta questão a mero debate e dilema entre o que é a imigração, o que é o perigo da imigração, o que é aquilo que preocupa as pessoas. Isto só faz que, se nós olharmos para aquilo de quem nós precisamos, que nos sentimos pior. E por isso é bom que tenhamos algum tipo de seriedade, é bom que tenhamos algum tipo de moderação, é bom que tenhamos aqui algum tipo de preocupação. Preocupação é, seguramente, ninguém pode deixar de falar sobre isto, que o crime mais verificado no país é o da violência doméstica. Como é que nós, que nos gostamos de considerar um país civilizado, que gostamos de considerar um país qualificado, que nos gostamos de considerar um país que nos damos muito uns com os outros, temos um dado que é o crime que existe mais no país é o de violência doméstica. Mas esse é algo que está e passa pela sociedade. Esse é algo que nós temos uma responsabilidade, mas que vamos continuar a trabalhar nesse sentido, com todos relativamente, porque obviamente isto nos preocupa, mas deve-nos preocupar também todos aqueles crimes que têm crescido de uma forma exponencial. Aqueles que, por exemplo, atingem a delinquência juvenil, a delinquência grupal. Esse é um momento grave, porque é algo que nos escapa ao controle, é algo que tem que começar a ser construído ao pé das escolas e por isso saudamos o Governo quando tenta aumentar as verbas, os projetos e as preocupações relativamente aos programas como a Escola Segura. Temos que nos continuar a preocupar, e o Governo tem-no feito, relativamente àquilo que são os crimes contra as forças de segurança. Ainda ontem foi aprovada uma proposta de lei relativamente ao controle, ao cuidado, ao contacto, à forma de evitar que aumentem os crimes contra as forças de segurança, agravando as situações em que se tem que responder a esta situação. E isto conduz-nos a outra coisa. É que não basta olhar apenas e só para a questão crítica ou para a mera visão dos números. Tem que nos olhar também para aquilo que é feito em relação aos agentes de segurança. Clama o Partido Socialista que o crime diminuiu, que o país está mais seguro, que temos agentes de segurança. Durante o ano 2023, o número de agentes da PSP que aumentou foram 10. 10! Isto é um aumento de agentes? Isto é uma preocupação de agentes? Em 2024, este Governo que está em funções há 6 meses, ou há 5 se quiserem, já fez mais pelas forças de segurança que o Governo Socialista em todo o ano de 23. E até diria mais. Se juntássemos 22 a 23 já teríamos feito mais este ano, porque o Governo anterior nada fez pelas forças de segurança. E já aqui foi referido, em relação aos investimentos, sabem qual é o valor de investimento executado do Partido Socialista em 2023 em relação a esquadras, em relação a instalações, em relação a viaturas, do que estava previsto à volta de 3%. 3%. Como é que é possível dar condições às forças de segurança se previsto estava um valor que depois fica a uma distância enormíssima relativamente a este tipo de situação? Temos nós também a preocupação que quando estamos a analisar dados estatísticos que temos que ir mais além. E esse é um drama que nós vivemos, que é a percepção de segurança. Hoje, as questões de percepção de segurança estão bem mais acima do que aquilo que os dados estatísticos nos dão. Aumentaram as participações relativamente a crimes, aumentaram as pessoas que estão disponíveis para dizer que houve violência, que houve crime, que há necessidade de agir.
mas também temos que ter e analisar a situação pelo outro lado. Aqueles que são levados a tribunal, cujas participações vão até ao fim, ou não são condenados, ou são condenados e depois são postos em liberdade demasiado depressa e não há necessidade de juntar aquilo que é a preocupação da administração interna com aquilo que é a preocupação da justiça, que é analisar as situações todas daqueles que, apesar de crimes, apesar de condenados, continuam depois na rua. Há alguns que acham que isto é política, eu diria que isto é descuido. Há alguns que acham que isto é preocupação social, eu diria ao contrário, isto é um problema social. E por isso todos nós devemos ter esta preocupação relativamente a esta matéria. São muitas as questões que tínhamos aqui para poder discutir, mas há uma que é relevante. O RASI não pode ser apenas e só um conjunto de dados estatísticos. Como a senhora Ministra hoje aqui veio dizer, é necessário ir à raiz dos problemas, analisar globalmente como é que se há de agir e, acima de tudo, fazer aquilo que este Governo tem feito a pouco e pouco, mas fazendo mais que aqueles que os seus antecessores, que é agir. E é essa a convicção que nós temos, é que este Governo vai continuar a agir. Muito obrigado, Sr. Deputado.